Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão porque nós podemos depender de Ti, sabemos que Tu és tudo o que nós precisamos. Nessa noite, abrimos nosso coração a Ti para que o Senhor mais uma vez fale conosco, abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã, e nós declaramos que queremos olhar firmemente para Ti. Não queremos olhar para as coisas ao nosso redor, mas olhamos para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade, edifica a Tua igreja, fala conosco, nós dependemos sempre do Teu falar, para que a nossa vida seja um com o Teu propósito e um com Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. A nossa esperança e fé é na presença do nosso Senhor. Nós que somos cristãos, temos Cristo como o centro da nossa vida, por isso nós somos chamados de cristãos. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha vida, as melhores experiências que eu já tive, e quando eu digo melhores, eu não digo necessariamente as mais fáceis, mas as melhores experiências que eu já tive foram as experiências que eu tive junto com o Senhor. Quando eu pude experimentar do Senhor como a minha vida. E as piores experiências que eu tive foram experiências nas quais eu estive longe do Senhor. Isso pode parecer muito básico, e é básico, mas nós estamos aqui, irmãos, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, e o Senhor nos escolheu para termos uma vida nele. Isso quer dizer o quê? Que nós não vivemos mais para nós mesmos, porque nós temos a esperança na pessoa e na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz uma diferença fundamental em nossa vida. Hoje a palavra tem como título Vento Contrário, para falarmos sobre as situações de dificuldade, de tribulações, de provações em nossa vida. E nós podemos passar por essas situações em dois cenários. Uma situação é nós passarmos sabendo que o Senhor está cuidando de nós, confiando em nosso Senhor. E outra maneira, passarmos por essas situações sem a presença do Senhor. E isso faz toda a diferença. E antes de começar essa passagem de Mateus 14, eu queria falar um pouquinho sobre a presença do Senhor em nossa vida e como é que o Senhor se relaciona com o homem para fazer parte da nossa vida. Então, primeiramente, vamos abrir em Mateus 1, versículo 23. Aqui no Novo Testamento nós vemos um fato grandioso, um fato que mudou a história nossa, que é quando Deus se encarnou. Quando o Senhor veio para nos salvar. Eu vou falar do versículo 23 do capítulo 1, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Fale para o irmão do seu lado: Emanuel, Deus conosco. Agora fala: Emanuel, Deus comigo. Agora fala: Emanuel, Deus contigo. Amados irmãos, Deus conosco faz toda a diferença. No Novo Testamento, o Senhor veio para a terra se relacionar como homem com as pessoas. Deus conosco significa que Deus participa da humanidade, trazendo tudo aquilo que Deus é na sua divindade. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. E a partir desse momento, o Senhor passou a ter o ministério terrenal. Então, durante 33 anos e meio, o Senhor esteve aqui na terra, andando entre os homens, vivendo como homem, passando por
dores, passando por experiências difíceis, experiências de angústia, experiências de entender o que é sofrer, experiências de se compadecer das pessoas, porque ele via como as pessoas precisavam dele mesmo. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos como o Senhor era misericordioso, como ele era amoroso, ele curou as multidões, ele salvou as pessoas. Esse é o coração de Deus quando ele se encarna, se torna um homem, para nos salvar da nossa condição. Nos salvar espiritualmente, mas também nos curar em nossa alma e também nos libertar de doenças físicas. Esse Senhor continua operando dessa maneira nos dias atuais. Emanuel é Deus comigo. Emanuel é Deus conosco. Então aqui nós tínhamos durante aquele período de tempo Deus habitando entre os homens fisicamente. Para Deus, o tempo, na verdade, é só uma maneira para se relacionar com o homem, mas Deus é eterno. Mas para incluir dentro do tempo esse plano maravilhoso que ele sempre teve, ele ficou 33 anos e meio como Deus encarnado. E em João 14, 28, ele fez uma promessa. João 14 é um dos capítulos mais profundos da Bíblia, quando ele fala sobre o outro Consolador. O outro Consolador é o Espírito. Então o Senhor estava dizendo para os discípulos, nesse capítulo, de que ele precisaria partir. Ele passaria pela morte, ressurreição, mas ele voltaria como o Espírito, que é esse outro Consolador. Então João 14, 28 fala: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O que é esse vou e volto? O Senhor iria partir fisicamente, mas ele voltaria como o Espírito para habitar dentro de nós. O outro Consolador hoje está dentro de nós, irmãos. O Espírito habita dentro de nós. O Emanuel está dentro de mim e dentro de você. Basta crermos na obra de Cristo. Basta crermos no Senhor e recebemos Ele como Deus habitando dentro de nós. E aí vamos pular agora para João 20, 22. Isso aqui foi depois que o Senhor tinha já morrido na cruz, depois que Ele tinha ressuscitado. O que houve? Os discípulos estavam ali reunidos, as portas estavam trancadas, e o Senhor apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Esse é o versículo 19. Versículo 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A partir desse momento que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, ele passou a habitar dentro do homem. A promessa do Espírito se cumpriu. E hoje nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos no Senhor. E olha só no versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. A partir desse momento, nós nos unimos ao Senhor. Dentro do nosso espírito habita o Espírito de Jesus Cristo. Nós passamos a andar junto com o Senhor. Nós passamos a ter comunhão com o Senhor. Nós passamos a viver com o Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Por isso que aquele versículo que fala: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quer dizer que nós e o Senhor somos um. O que o Senhor pensa é o que nós pensamos. O que o Senhor sente é o que nós sentimos. Isso se nós estivermos andando no Espírito. Se nós estivermos adorando o Pai em espírito e em realidade. E a partir desse momento, o Senhor passa a ter uma presença invisível.
Antes, os discípulos viam Jesus fisicamente. Eles podiam ver o Senhor comendo, podiam ver o Senhor curando as pessoas, podiam ver o Senhor fazendo os milagres. Nós vimos a multiplicação dos pães, nós vimos o Senhor escrevendo ali na terra, no caso da mulher adúltera, mas agora o Senhor fisicamente não estava mais presente, mas está presente dentro do espírito dos seus discípulos. E hoje nós não vemos o Senhor fisicamente, mas nós vemos o Senhor com nossos olhos espirituais. E aí, para finalizar essa cronologia em relação à presença do Senhor, vamos para Mateus 28, 20. Nós até vimos esse versículo na semana passada. O Senhor deixa uma promessa maravilhosa. Primeiro ele fala, no versículo 19, que toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. E aí ele deixa um comando, uma ordem para nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A comissão da igreja é pregar o Evangelho. A comissão dos filhos de Deus é levar a palavra do Senhor para todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos ler junto essa última parte do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa maravilhosa. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco até a consumação do século. Até os tempos finais, o Senhor está conosco. Hoje o Senhor está conosco. Ele disse isso, nós temos que crer, irmãos, na palavra do Senhor. Ele está conosco. Nós estamos reunidos em nome do Senhor. E o Senhor vai voltar. Então esse período entre a ascensão de Cristo e o retorno de Cristo é o período no qual nós estamos. O período em que a igreja recebeu a comissão para pregar o Evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Só para encerrar sobre a volta do Senhor, a segunda vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Aqui diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui fala sobre a vinda do Senhor, sobre a segunda volta, quer dizer, a segunda vinda de Cristo, sobre o retorno de Cristo. E nossa esperança é na volta de Cristo, irmãos. Senão, tudo que nós estamos vivendo foi em vão. Nós queremos encontrar com o nosso Senhor. Nós queremos que o reino de Deus seja realidade aqui na terra. É por isso que nós estamos vivendo a vida da igreja, é por isso que nós estamos buscando o Senhor, por isso que nós estamos permitindo que o Espírito transforme a nossa vida, para que nós estejamos maduros, estejamos aprovados naquele dia por ter obedecido esse comando do Senhor, de nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando as pessoas, levando as pessoas a terem a salvação em Cristo Jesus. Então essa introdução é para mostrar que hoje nós temos a presença do Senhor. Só que a presença do Senhor, às vezes, nos leva a termos experiências difíceis também, mesmo com a presença do Senhor. E aí nós vamos para Mateus 14, onde nós vemos uma experiência que tem tudo a ver com a nossa vida. A experiência dos discípulos no meio do mar, remando com o vento contrário. Vamos abrir em Mateus 14. Essa passagem também está em João, mas João está bem mais resumido e Mateus traz uma riqueza de detalhes maior, então nós vamos usar a porção de Mateus como base.
que é logo depois da primeira multiplicação dos pães. Então, no versículo 22, o Senhor compeliu. Compelir quer dizer que ele até forçou, ele ordenou de maneira muito forte para que os discípulos embarcassem e passassem adiante. Ou seja, o Senhor não foi com os discípulos na travessia do mar nesse barco, porque ele ficou lá despedindo as multidões. Quais multidões? As multidões que estavam ali após ter recebido a bênção da multiplicação dos pães. Olha só, o Senhor mandou os discípulos irem à frente dele. Fisicamente, o Senhor não estava mais com eles, mas o Senhor estava de olho neles. E o Senhor sabia que eles iriam passar por uma experiência. Isso estava no plano do Senhor. Amados, às vezes podemos achar que o Senhor não está mais conosco, mas saibam que o Senhor sempre está conosco. Pode parecer que você está longe do Senhor, mas o Senhor está em cima do monte orando por você. Ele sabe o que está acontecendo. Se nós oramos, se nós entregamos o nosso coração e a nossa vida ao Senhor todos os dias, mesmo que pareça que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, porque nós temos Emanuel, que é Deus conosco. E o Senhor despediu as multidões, no versículo 23, ele foi ao monte orar. Uma das coisas que eu sempre considero quando eu leio essas passagens sobre o Senhor ir ao monte orar sozinho, é o seguinte: se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, separava tempo para orar sozinho, quem sou eu para jogar meu tempo fora e não orar sozinho? O Senhor, na sua condição do Filho, dedicava tempo em oração. Sendo Ele Deus, mas na posição de Filho, na posição de servo, na posição do Filho com a missão que o Pai deu para Ele, separava tempo para orar sozinho, longe das multidões, longe das influências terrenais, longe do barulho. Aqui tem um princípio importante, irmãos. Como está a qualidade da nossa oração pessoal diante do Senhor? É diferente você orar com a televisão ligada e você orar sozinho no seu quarto. É diferente você orar respondendo mensagens de WhatsApp e você orar afastado de todas as influências e preocupações para se encontrar no lugar secreto com teu Pai. Essa é uma experiência que, em algum momento, todo cristão maduro vai ter, de estar sozinho em oração para apresentar a nossa vida ao Senhor. Aqui não é questão de religiosidade, irmãos. Aqui é questão de quanta liberdade nós damos para Deus falar conosco com um tempo separado de qualidade. Confesso que eu não oro tanto quanto eu gostaria de orar, irmãos. Nessa noite o Senhor está nos mostrando de que se nós vamos ser vencedores, se nós vamos cumprir a missão que o Senhor nos deu, nós precisamos orar mais. E aqui é uma oração num contexto específico. É uma oração no monte sozinho. Eu não estou dizendo, irmãos, que necessariamente nós temos que subir no monte. Mas esse monte representa um lugar de consagração, um lugar separado do mundo, um lugar em que nós realmente temos total intimidade para o Senhor falar conosco e para nós falarmos com o Senhor. Um lugar longe das multidões. O Senhor nos deixa um exemplo muito claro aqui. E na minha vida eu quero ter a experiência de separar um tempo de qualidade para orar sozinho ao Senhor.
E por que sozinho? Aqui tem um aspecto individual. A oração com a igreja é fundamental, irmãos. Mas eu preciso ter uma experiência de comunhão pessoal com o Senhor. Porque é nesse momento que o Senhor revela o seu coração a mim. É nesse momento que eu revelo meu coração ao Senhor. Deus é onipotente, Ele é onipresente. Mas dentro da nossa experiência humana, como filhos de Deus, Ele nos deixa o exemplo de que nós precisamos orar. E orarmos sozinhos no monte. E o resultado disso é que Deus consegue operar em nós. E aqui, nós não sabemos exatamente qual foi o conteúdo da oração de Cristo, e a Bíblia não explica. Mas podemos considerar de que o Senhor sabia que os discípulos estavam passando por dificuldades no mar, e certamente Ele estava considerando isso também diante do Pai. Porque foi Ele que mandou os discípulos irem atravessar o mar sem Ele. Hebreus 7:25 fala que o Senhor intercede por nós. Esses versículos precisam ser parte da nossa base de verdades. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso sacerdote que intercede por nós. O Senhor, como Espírito, está intercedendo por nós. Nós não sabemos nem como orar. Alguns podem falar, mas eu não sei nem como orar. A Bíblia fala sobre isso. Por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos, o Senhor está orando junto conosco. Mas nós temos que separar o tempo para orar. Eu vejo meus filhos aprendendo a falar, eles falam errado, muitas vezes, mas está cada vez melhor. Conjugação de verbos, às vezes eles misturam algumas palavras, mas é falando que se aprende a falar. Irmãos, é orando que se aprende a orar. Não podemos ter vergonha de abrir nosso coração ao Senhor. E quando nós estamos sozinhos, nós temos uma experiência diferente. O silêncio do nosso quarto, ou o silêncio do monte nos leva a nos derramarmos diante do Senhor. E aí nós vemos realmente a nossa condição espiritual. E sempre é muito importante usar a palavra de Deus também como nossa base para orar com a palavra do Senhor. O Senhor nos deixou esse exemplo. E depois de ter orado ali sozinho no monte, aí Ele desceu do monte e foi se encontrar com os discípulos, que eles estavam passando por uma experiência difícil. Uma experiência difícil. Vamos voltar para Mateus 14. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 23. 24. O barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A nossa vida passa por isso. A nossa vida passa por açoite de ondas e por vento contrário. São as tribulações da nossa vida, são as provações, são as dificuldades. Pode ser um conflito na sua família, pode ser a perda de alguém querido na sua família, pode ser um desemprego, pode ser alguma mágoa que está te afligindo há muito tempo, pode ser uma situação de doença, açoitado pelas ondas e vento contrário. O vento não está a favor e tem onda, e onda que está açoitando aquele barco dos discípulos. Eu tenho certeza de que todos nós ou estamos passando por situações assim, ou já passamos por situações assim. Mas estejam claros, meus amados irmãos, que quem pediu para os discípulos irem à frente foi o próprio Senhor. O Senhor sabia da situação no qual eles estavam. E tem um versículo que nos encoraja tremendamente, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem uma vida com o Senhor, com Emanuel, uma vida de comunhão, a sua vida vai passar por dificuldades, vai passar por vento contrário, vai passar por ondas que vão açoitar o seu barco. Mas o Senhor está orando por você e o Senhor está se encontrando com você. De uma maneira diferente, talvez, da sua expectativa. Você está remando ali. E o importante aqui é não desistir, é perseverar. Continua remando. Porque o Senhor te mandou ir. Continua remando. Mas a onda está muito forte. Continua remando. Mas o vento está muito forte. O barco vai virar. Continua remando, creia no Senhor. E aí no meio da noite, provavelmente eles estavam de madrugada ali, entre as 3 da manhã, 6 da manhã, escuro, no meio do mar. Imagina os discípulos ali, naquele momento, né, não sabendo o que fazer. Se fosse eu pensaria, o que o Senhor foi inventar para a gente, que está sozinho no meio do mar, com medo do barco virar? E aí aconteceu uma coisa que assustou eles mais ainda. De repente eles veem um homem andando por cima das águas. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos não identificaram o Senhor, acharam que era um fantasma. Aqui, irmãos, nós precisamos considerar a experiência dos discípulos. Olhando para a história, racionalmente a gente consegue entender. Era o Senhor, eles achavam que era um fantasma. Mas nesse momento, a Bíblia registra que eles ficaram aterrados e exclamaram. Eles gritaram, é um fantasma, ficaram com medo de verdade, irmãos. Quantas vezes nós não ficamos com medo? Ficamos aterrados, ficamos angustiados. A Bíblia fala, e tomados de medo, gritaram. Você já gritou? Você já teve medo? Eu já, irmãos. No meio da noite, a gente tem medo. Glória a Deus, porque no 27 nós vemos algo maravilhoso acontecendo. Mas Jesus, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, essa frase tem que marcar a nossa vida. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa frase é uma frase de salvação. Eu separei 3 porções da palavra que fala sobre nós termos ânimo, termos coragem. Marcos 10:49. São três situações em nossa vida que exigem ânimo. Exige uma coragem, um passo de fé, para que algo mude em nossa vida. Aqui nós vemos um caso de um cego mendigo chamado Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho, em Jericó. E esse cego mendigo chamado Bartimeu ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando ali por Jericó. E aí ele começou a clamar, no versículo 47, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui nós vemos uma situação de clamor, um cego mendigo. Ele não era só pobre, mas era cego, duplamente angustiado. Dependia dos outros para viver e não conseguia enxergar. Espiritualmente, às vezes nós estamos nessa condição. Nós estamos cegos espiritualmente e nós não conseguimos andar sozinhos. Precisamos que os outros nos supram para nós vivermos espiritualmente. Mas ele ouviu que Jesus estava passando pela cidade. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos algumas situações nos quais tinham cegos, tinham pessoas querendo ser curados, clamando ao Senhor. E a tendência dos que estavam ao redor de Jesus é que repreendiam essa pessoa. E aqui fala,
e muitos o repreendiam para que se calasse, porque incomoda. Você imagina o Senhor andando ali, tem um cego mendigo gritando, atrapalhando o Senhor, mas isso não parou o grito dele, ele gritava ainda mais. Esse é o desespero de quem precisa ser curado, de quem precisa ser salvo. Irmãos, às vezes nós temos que gritar ao Senhor. Grita ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você nunca teve essa experiência, tenha essa experiência. É um sentimento de que eu preciso ser salvo. Salvo de uma situação, salvo de um pecado, salvo de uma dor. É clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor parou. Versículo 49. Parou Jesus. Esse é o coração do Senhor. Ele parou. Ele para por você e por mim. Ele para. O Senhor para te ouvir. Se você clamar, se você gritar pela salvação, o Senhor para. E disse: chamai-o. Chamai-o. E aí chamaram o cego. E quais foram as palavras que falaram ao cego? Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amados irmãos, tende bom ânimo. Mas não é só ter bom ânimo, levanta e vai ao Senhor. Levanta, vai ao Senhor e você vai ser curado. Então o ânimo tem a ver com uma ação minha, não é só ficar ali parado. Toma coragem, dá um passo de fé e levanta. E vá de encontro ao Senhor. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Ele pula também, deu um salto. E foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Senhor, eu quero ver. Eu sou cego, eu sou mendigo, mas eu quero ver. Restaura a minha visão. Agora estou falando espiritualmente. Graças ao Senhor. Acho que ninguém aqui é cego fisicamente. Todos conseguem enxergar fisicamente. Mas espiritualmente, nós precisamos ver Cristo. Precisamos ver o que Deus quer que nós vejamos. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O ter ânimo, o ter coragem está associado à nossa fé. Foi a fé dele que salvou ele. Quando estamos cegos, quando estamos numa situação de mendigos, nós precisamos ter ânimo e nos levantar e se encontrar com Cristo com um clamor: Senhor, me salva. Tem compaixão de mim. João 16, 33. Aqui fala sobre outra situação que exige ânimo. Esse é o versículo chave. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Lembra que o Senhor falou: paz seja convosco, quando soprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Aqui o Senhor diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O Senhor é a nossa paz. No mundo passais por aflições. Nós estamos no mundo, irmão, nós vamos passar por aflição. Isso é a palavra de Deus. Nós passamos por aflições. Mas o Senhor fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Essa vitória nós temos em Cristo. De novo, ânimo. Crer no Senhor. Tomar coragem de crer no Senhor. Dar um passo de fé e saber: eu estou afligido. Não tem nenhum problema. Nós passamos por aflições. Mas nós temos o Senhor que venceu o mundo. Temos o Senhor que venceu todas as tentações. Ele venceu a morte. Venceu Satanás. Todas as coisas negativas foram tratadas na cruz. E a ressurreição de Cristo foi a prova que Deus Pai aceitou a salvação que Deus preparou em Cristo para nós. Esse versículo nós precisamos gravar em nosso coração. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que você está passando por tentações, por aflições no mundo? Declare ao Senhor: Senhor, eu sou vitorioso por causa da tua vida em mim. Senhor, tu és aquele que me anima a andar. Daquele hino que fala: meu Senhor me guia sempre, animando-me a andar. Nós temos que andar com o Senhor. É isso que nos dá força para vencer todas as coisas nas aflições que nós passamos.
neste mundo tenebroso. Irmãos, nossa vida como cristão nunca vai ser fácil, é um caminho estreito. Nós cantamos o hino, não prometeu Deus céu sempre azul, mas prometeu descanso em labor. Paz seja convosco. Nós temos paz na guerra, nós temos descanso no labor. Parece até contraditório, mas a nossa vida em Cristo é uma vida de superação, é uma vida de vencer, não porque eu sou forte, mas porque eu tenho Cristo habitando dentro de mim. Atos 23:11 é a terceira passagem que eu separei, que também tem a questão de ânimo. Aqui nós vemos já um contexto em que Paulo estava passando por várias tribulações, várias provações por causa do Evangelho, por causa da missão que Deus deu para ele de ser uma testemunha de Cristo. E aí teve uma cilada dos judeus para prendê-lo. Ele passou por situações tremendamente difíceis. Mas aqui registra que o Senhor falou para Paulo: coragem. Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Fala para o irmão do teu lado: coragem. 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 O Senhor nos fala: coragem. Paulo era homem. Eu creio que Paulo tinha momentos de fraqueza. Você acha que Paulo não tinha momentos em que ele ficava aflito? Paulo era um homem como nós. Elias era um homem como nós. O grande Elias, que operou obras milagrosas, também tinha medo. Ele tinha medo que ia ser morto. E o Senhor falou: coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, para darmos testemunho de Cristo, nós temos que ter ânimo, temos que ter coragem. Se você tem medo, o Senhor vai te dar coragem. O Senhor vai te dar ânimo. Mas tenha uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de comunhão. Toma posse das promessas de Deus que estão na palavra para a sua vida e dê um testemunho de como Deus está mudando a sua vida. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é doutrina, o Evangelho é a experiência nossa com Cristo, baseado na Bíblia, que Deus nos mostra como Ele é Emanuel, Deus conosco. E para finalizar, voltando para Mateus 14, depois que o Senhor falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro teve uma experiência diferente. Pedro teve uma experiência diferente. Pedro desafiou o Senhor. Se és tu, Senhor, versículo 28. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se nós lermos a primeira epístola de Pedro, nós vemos muitas situações em que Pedro fala sobre provações, sobre tribulações, sobre o valor da nossa fé, porque Pedro passou por experiências dolorosas, por grandes angústias, em que a fé dele foi provada. Essa foi uma experiência maravilhosa, mas Pedro passou por experiências muito difíceis, irmãos. Pedro traiu o Senhor. Pedro era um dos discípulos mais fortes, cheio de opinião, cheio de vontade de fazer as coisas. E quando ele estava se sentindo, talvez, sem esperança, o Senhor chamou-lhe de volta. Então, quando Pedro escreve as epístolas dele, ele traz uma experiência real de ter passado por provações e ter, às vezes, até fracassado, aparentemente. Mas o Senhor sempre quis dar uma chance para Pedro. E aqui o Senhor deu uma oportunidade maravilhosa para Pedro ter uma experiência extraordinária de andar por sobre as águas. Você crê que você pode andar por sobre as águas, irmãos? Mas aqui tem uma condição muito importante. Pedro não andou sozinho, ele andou quando o Senhor disse: vem. Se o Senhor não disse vem, não vá. Agora, se o Senhor diz vem, vá. A nossa vida é baseada na palavra do Senhor. O que está na palavra do Senhor é nossa base. O que não está na palavra do Senhor não é nossa base.
O que o Senhor fala conosco, a gente faz. O que o Senhor não fala conosco, a gente não faz. Mas o Senhor falou, vem. E Pedro argumentou com o Senhor, mas espera aí, Senhor. Olha o vento. Como é que vai ser a situação? Não, Pedro agiu. Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, a nossa fé vai nos levar a andar por sobre as águas. E não tem problema se no meio do caminho a gente começar a olhar para as ondas, para o vento e começar a afundar. Nós podemos clamar ao Senhor e Ele vai lá e nos salva. Quando era mais jovem, eu li essa passagem, eu sempre considerava que Pedro, na verdade, falhou porque ele não conseguiu olhar para o Senhor, começou a afundar. Mas depois eu pensei, se fosse eu, talvez eu nem sairia do barco. Talvez eu ficaria com os outros discípulos ali, tranquilo. Ó o Pedro aí, vamos ver o que vai acontecer. Pedro foi corajoso, irmãos. Ele deu um passo de fé para pisar na água, ele andou por sobre as águas. Mas no meio do caminho, ele viu a força do vento, teve medo, ele começou a afundar. E aí ele clamou, salva-me, Senhor. Irmãos, nunca podemos ter vergonha de pedir para o Senhor nos salvar. Senhor, eu andei um pouquinho, mas estou submergindo. Me salva, Senhor, me salva, Senhor. A salvação de Deus é o nosso testemunho de que nós precisamos de Deus. Salva-me, Senhor. E Jesus, prontamente, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Irmãos, o Senhor é muito misericordioso. O Senhor sabia que os discípulos passariam por essa situação, ele sabia que Pedro também passaria por essa situação, e ele deixou eles terem essa experiência para aprender a confiar nele. Talvez na sua vida, talvez hoje à noite, tem situações de ondas que estão açoitando o seu barco. Talvez tem situações onde vocês estão olhando para o vento contrário, e vocês estão com medo, não estão entendendo o que está acontecendo, mas sabe que Jesus está andando sobre o mar para se encontrar contigo. E alguns de vocês, talvez nem todos, são Pedro, e que vocês precisam, de maneira humilde, mas ousada, desafiar o Senhor. E quando o Senhor diz, vem, mas ouça o Senhor dizendo, vem, saia do barco e ande por cima das águas, olhando para Cristo. Cristo é a nossa base. Não olho para os ventos, não olho para as ondas, olho para Cristo. Firmemente, pois, olhai a Jesus e nada mais. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa base é Emanuel, Cristo em mim, a esperança da glória. Nós, sem o Senhor, somos nada, irmãos. Claro, tem situações da nossa vida que é colheita daquilo que nós semeamos. Tem alguns versículos que nós vemos que não sofra como malfeitor, como assassino, mas tem situações que Deus permite em nossa vida justamente para provar nossa fé. Em ambas situações, sempre tem solução. O arrependimento, clamando ao Senhor para nos salvar, a oração, desfrutando da palavra do Senhor, buscando apoio na igreja. Às vezes nós precisamos dos irmãos para nos ajudar. Temos solução, irmãos. Temos esperança. Estamos vivendo hoje a janela de tempo em que o Senhor sempre está disponível para nos salvar, para dizer a nós, coragem, e Ele está sempre ali conosco. Outra experiência de barco é quando o Senhor estava dormindo no barco. É um outro contexto, mas a mesma essência. Senhor, está dormindo? Estamos morrendo aqui, o Senhor está dormindo? Nós temos Emanuel. Nós temos Deus conosco. Nós temos o Senhor que habita dentro de nós. Vamos consagrar a nossa vida a Ele. Vamos confiar nele. Não vamos ter uma vida fácil, irmãos. Como é que é?
Água fresca e sombra, sombra e água fresca. Salmo 23 fala sobre isso, né? Leva-me para junto das águas de descanso, mas Salmo 23 também fala sobre o vale da sombra da morte. Descanso no labor, paz na guerra. Esse é o Senhor maravilhoso que nós temos. E Ele nos deixou esse exemplo de orar no monte e ter experiências com os discípulos para levarem eles a confiar no Senhor. Nessa noite, dê um passo de fé, irmãos. Creia no Senhor. Vamos ficar de pé, fazer uma oração, depois vamos abrir para compartilhar. Senhor Jesus, nós estamos no barco, as ondas estão fortes, temos medo que o barco vai virar, os ventos estão contrários, mas foi o Senhor que nos enviou, e nós cremos que o Senhor está andando por sobre as águas. Às vezes não te identificamos, às vezes achamos que é um fantasma, mas nesse momento nós queremos ter um passo de fé. Nós queremos olhar para Ti e queremos ouvir o Senhor falando: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Fala conosco, Senhor, abra nossos ouvidos, abra nossos olhos espirituais para ouvirmos a Tua voz. E se o Senhor quiser que nós tenhamos uma experiência como Pedro, nos dê essa coragem para pisar nas águas e andarmos por sobre o mar ao olhar para Ti. Senhor, em Teu nome pedimos que o Senhor cure, que o Senhor encoraje todos os irmãos que estão enfraquecidos, para que possam dar esse passo de fé e saber que o Senhor é conosco. E saber que o Senhor está sempre orando por nós, intercedendo por nós e sempre nos sustentando, porque o Senhor é Emanuel. Tu és o Espírito, nosso Consolador, nosso maravilhoso Conselheiro, nosso Deus forte, nosso Pai eterno, o Príncipe da Paz, que está hoje nos conduzindo à glória, que está hoje nos levando a cumprirmos nossa missão, para que um dia, se o Senhor assim permitir, nós iremos nos encontrar contigo nos ares. Essa é a nossa esperança, Senhor, nos encontrar contigo. Nos supra, nos faça fiéis. Obrigado, Senhor. Tem compaixão de nós. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Te entregamos o governo da nossa vida para que Tu possas ter a primazia e Tu tenhas autoridade sobre tudo que nós somos e tudo que nós temos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.